Olá, estudantes, tudo bem? Essa é a primeira videoaula de Química 1 desse ano de 2021, né, esse ano letivo de 2021. Bom, nós vamos começar então falando sobre o tema desse primeiro capítulo é conhecendo a matéria e suas transformações. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a matéria ela se apresenta na forma de substância pura ou e também na forma de misturas, tá bom? Muito mais mas na nossa vida comumente nós vemos muito mais misturas do que substâncias puras, tá bom? Bom, e o que seria então uma substância pura? É quando aquele pedaço de matéria que eu estou analisando, eu só tenho um tipo de componente químico. Bom, então, quando eu tiver só um tipo de componente químico, né, ou só um tipo de molécula, ou só um tipo de agregado iônico, eu tenho uma substância pura, um tipo de componente químico. Já quando nós temos as misturas, nós temos a presença de dois ou mais componentes químicos. Tá bom? Então, por exemplo, se nós temos água e sal, eles estão juntos, né, no mesmo. Eu dissolvi sal em água, eu vou ter uma mistura, tá bom? Então, uma mistura é quando nós temos dois ou mais componentes químicos. Bom, aí nós vamos falar, né, classificar as misturas. Elas podem ser, né, misturas homogêneas ou heterogêneas. Então, olha só, as misturas homogêneas é quando nós vemos características iguais, né, por todo o espaço que nós estamos analisando. Então, nas misturas homogêneas, nós temos características iguais. Por exemplo, quando nós misturamos água com açúcar, tá bom? Então, se eu misturo água e açúcar, né, na verdade, com quantidade de açúcar que dissolva totalmente em água, nós temos então uma mistura homogênea. Existem também as misturas heterogêneas, tá bom? O que são misturas heterogêneas? São misturas que têm características diferentes, tá bom? Eu esqueci de colocar aqui características iguais para os homogêneos. Elas vão ter, no pedaço de matéria que eu estou estudando, elas têm diferentes características, e aqui é muito né, a gente vai ver depois definição de sistema, que é a porção do espaço que a gente está estudando. Quando você está olhando esse sistema, você vê diferenças em diferentes partes dessa sua mistura, tá bom? Então ele vai ter características diferentes. Por exemplo, se nós pegamos água com areia, nós colocamos dentro de um copo água e areia. Eu estou misturando água com areia. Mas essa mistura é uma mistura heterogênea, porque a areia não dissolve em água. Então, areia mais água. Bom, isso é uma mistura heterogênea. A própria areia também é uma mistura heterogênea, tá bom? Outro exemplo, nós temos também água e óleo. Ou eu ainda posso falar de misturas heterogêneas se eu coloco, por exemplo, água e sal, mas eu coloco muito sal, uma quantidade de sal que não vai ser dissolvido na água, e eu vou ter ainda um pouco de sal no fundo, né? Então, se eu colocar aqui água mais sal, e de forma que fique um pouco de sal aqui no fundo. Então, isso aqui vai ser uma mistura heterogênea. Bom, bom, agora voltando a falar das substâncias puras, certo? As substâncias puras, nós podemos dividi-las em substâncias simples e substâncias compostas. O que são então as substâncias simples? São quando o componente químico ele só tem átomos de um único elemento, tá bom? Então, por exemplo, que eu vou anotar átomos de um único elemento.
Por exemplo, o gás oxigênio. Bom, então, o gás oxigênio, que é o O2, na molécula dele eu tenho apenas um elemento químico, que é o oxigênio. A molécula é formada por 2 átomos de oxigênio, mas só tem um elemento de um único tipo, que é o oxigênio. Outro exemplo é o gás hidrogênio, que é o H2. O H2, na molécula dele, só tem átomos de hidrogênio, tá bom? Outro exemplo é o ozônio, que é o O3. O O3 também é uma substância simples, tá bom? Nitrogênio também é outra substância simples. Na molécula só tem átomos de hidrogênio. Mas além das substâncias simples, nós temos também, né, as substâncias compostas. Bom, as substâncias compostas, elas serão então aquelas que têm átomos de 2 ou mais elementos. Átomos de 2 ou mais elementos. Tá bom? Por exemplo, a água. Então, a água, a fórmula dela é H2O. Nós temos, na molécula de água, nós temos o hidrogênio e o oxigênio, tá bom? O NaCl, que é um sal, né? O sal de cozinha que nós usamos, que na verdade é uma mistura com outros sais também, mas esse daqui é o principal, que é o cloreto de sódio. Nós temos sódio e cloro, átomos de elementos químicos diferentes, então também é uma substância composta, tá bom? O CO2, que é o dióxido de carbono, a substância que nós respiramos, também é uma substância composta, tá bom? Passando então para frente, nós vamos agora estudar os estados de agregação da matéria. Bom, então nós vamos estudar aqui no item 1.1 os estados de agregação da matéria. Bom, acho que vocês já devem ter estudado isso, imagino que sim. Os estados de agregação da matéria que nós vamos estudar são 3, que é os estados físicos da que as substâncias podem aparecer. Esses estados são sólido, líquido e gasoso. Minha letra, gente, é feia mesmo, tá? Nós vamos estudar os 3 estados físicos e as mudanças de um estado físico para o outro, tá bom? Então, vou escrever aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, apareceu um desenho aqui agora. Bom, então, sabendo que os estados de agregação de matéria são sólido, líquido e gasoso, nós temos as mudanças de estado físico, tá bom? Então, aqui, quando eu tenho uma substância no estado líquido e essa substância, quando eu tenho uma substância no estado sólido e eu passo ela para o estado líquido, esse processo de mudança de estado de sólido para líquido, ele é chamado de fusão, tá bom? Então, sólido para líquido, fusão. Se eu tenho uma substância no estado líquido e eu passo ela por um processo que faz ela passar para o estado gasoso, esse processo é chamado de vaporização. A vaporização, ela pode ser de 3 tipos diferentes, tá bom? Então, a evaporação, ela é um processo que a substância passa do estado líquido para o gasoso de forma lenta. Isso acontece em qualquer temperatura. Por exemplo, a água de uma poça, ela vai evaporando, né? Não me importa qual é a temperatura, uma parte dela passa, uma parte da água líquida vai passar para a fase de vapor, tá bom? Já que o processo de ebulição, você tem uma temperatura específica para cada substância. Então, por exemplo, a água tem uma temperatura de ebulição, né? Que é o que a gente fala, que quando a água começa a ferver, tá bom? Quando a água ferve, entre aspas, né, ela está entrando em ebulição. A temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius.
Também tem o processo de calefação, que é um processo muito rápido, que é quando, por exemplo, você coloca água numa panela quente. Então a água ela evapora quase que instantaneamente, né? Quando você coloca pouca água, claro. E aí esse processo rápido é chamado de calefação. Bom, agora, quando nós temos uma substância que está no estado gasoso, nós forçamos ela a ir para o estado líquido, essa mudança de estado de agregação é chamada de condensação. Já quando essa nossa substância está no estado líquido e nós passamos essa substância, né, por um processo que vai fazer ela ficar sólida, esse processo é chamado de solidificação. Então, por exemplo, quando nós colocamos água na forma de gelo e colocamos no congelador, no freezer, e esse processo da água líquida para formação do gelo, que é a água no estado sólido, ele é chamado de solidificação. Já o processo contrário, quando você pega o gelo e coloca no seu suco, esse processo, né, do gelo, que a gente fala, o gelo está derretendo, o gelo derreteu, então esse é o processo de fusão, tá bom? Quando você vai, por exemplo, fazer café ou um chá, você vai ferver a água, né? Você vai fazer uma parte dessa água passa do estado líquido para o estado gasoso. Bom, esse processo então é chamado de vaporização, né? Se você está fervendo, na verdade tem um nome mais específico ainda, que é ebulição, tá bom? Bom, e ainda existe um outro processo que algumas substâncias como a naftalina e o CO2, que a gente chama de gelo seco, eles passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo, na verdade, nas condições ambientes, né? Nas condições ambientes nós temos naftalina e o CO2 que passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. E aí esse processo de passar do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido é chamado de sublimação. Algumas pessoas falam que quando você passa na verdade, alguns autores falam que quando você passa do estado gasoso para o estado sólido, se chama ressublimação, mas enfim, existe aí, alguns autores usam um termo, outros autores usam outro, tá bom? Então, nossa primeira videoaula vai ficar por aqui, e aí eu continuo daqui a pouquinho a próxima. Até mais!